Boa noite, irmãos, graça e paz. Sem dúvida é uma alegria retornar. É uma alegria estar aqui com os irmãos, cultuando ao Senhor, vendo que o Senhor tem suprido, guardado. Logo quando nós chegamos aqui, nós ficamos muito felizes vendo o Luciano, aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, né? Um testemunho vivo do poder de Deus, do Deus que ainda cura, do Deus que ainda restaura a saúde, restaura tudo aquilo que está quebrado. O Senhor tem poder para restaurar. Uma alegria também rever amigos, rever alguns irmãos que não vi há algum tempo. Marinho, uma alegria, viu, meu irmão, te ver. E dizer da nossa satisfação muito grande mesmo, né? Agradecemos o convite desta igreja, né? O pastor Wederson, esse mesmo, falei certinho, que nos convidou mais uma vez, né? E nós ficamos muito felizes com isso, de verdade. Para a exposição da Sagrada Escritura nessa noite, eu peço que você abra a palavra de Deus no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Profeta Oséias, capítulo 14. E assim mesmo assentado como você está, mas não com menos reverência, não é verdade? Assim assentado mesmo, peço que você acompanhe a leitura da Sagrada Escritura. Assim diz a poderosa, inerrante e santa palavra do nosso Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus e nosso Pai, a tua palavra, que é poderosa, que é infalível, que é inerrante, foi lida nesta noite, e agora nós, como igreja do Senhor, pedimos ao Senhor que, por meio do teu Santo Espírito, ilumine o nosso pensamento e coração. Que a palavra que for pregada nesta noite encontre no coração do teu povo uma terra fértil, uma terra que receba a semente do Evangelho e que produza fruto e muito fruto para a glória do teu santo nome. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, relacionamentos são difíceis, relacionamentos são problemáticos,
Relacionamentos são complexos. Aqueles que são casados há muitos anos podem dizer o quanto é difícil viver com alguém diferente de você, debaixo do mesmo teto. No entanto, não era para ser assim. O Senhor cria o homem lá no início para que o homem tenha uma interação saudável com o seu semelhante, para que o homem tenha uma interação saudável com a criação, para que o homem tenha uma interação saudável com o próprio Deus. Portanto, Deus cria o homem para que ele se relacione. O homem é um ser que precisa se relacionar. No entanto, no momento em que o pecado entra na história, lá no início, todos esses relacionamentos são maculados, são manchados, e o homem passa a ser portador deste grande problema chamado pecado, que faz com que os seus relacionamentos sejam problemáticos. O homem destrói a criação, o homem destrói o seu semelhante e o homem despreza o Senhor. No entanto, o Senhor, que é rico em misericórdia e graça, sempre vai ao encontro do homem, nunca o contrário. Vocês se lembram quando o Senhor foi até o Éden e ele procurou na viração do dia Adão e Eva, e onde eles estavam? Eles se esconderam do Senhor, e eles tomaram uma atitude de, por seus próprios meios, produzir aquilo que pudesse esconder a sua vergonha. E o Senhor, como que andando pelo jardim, as suas pegadas, os seus passos, poderiam ser ouvidos ali. E o Senhor diz: aonde você está? Estou te procurando na viração do dia. Você se lembra do nosso encontro? Adão. Senhor, porque estava nu, eu me escondi do Senhor, eu tive medo do Senhor. Perceba que lá no início, logo lá no início, quando o Senhor estabelece um relacionamento, uma comunhão com o homem, uma certa aliança, lá no início, o homem quebra esta aliança, ele frustra esta aliança. Não completamente, mas pelo seu lado sim. Quando o Senhor chama Abrão e diz a Abrão: sai de perto dos seus parentes, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, Abrão. Se você puder contar as estrelas dos céus, então você vai poder contar a sua descendência. Se você puder contar a areia do mar, então você vai poder contar a sua descendência, Abrão. No entanto, no capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor pede que ele reparta aqueles animais e coloque cada banda de um lado do caminho, cai pesado sono sobre Abrão, que passou um grande tempo ali, enxotando aquelas aves de rapina que desciam sobre as partes. Então ele cai em pesado sono e somente o Senhor passa no meio dos pedaços dos animais partidos. Isso significava um ritual de aliança. E o Senhor passando ali estava demonstrando que ele seria sempre a parte fiel da aliança. É como se ele estivesse dizendo: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu falhar. Perceba que só o Senhor passa entre os animais, Abraão não passa. Isso mostra que Deus sempre será a parte fiel da aliança. Deus sempre será a parte inerrante, a parte que não cai, a parte que não perece. E o texto que nós lemos é resultado dessa busca do Senhor diante do seu povo. O Senhor indo ao encontro do seu povo. O Senhor resgatando o seu povo por meio da voz de um profeta, o profeta Oséias. Portanto, o tema do sermão desta noite é: obedeça à voz do Senhor. Obedeça à voz do Senhor. E aqui, por meio do profeta Oséias, o Senhor ordena coisas bastante aplicáveis a esse povo, bastante diretas a esse povo, mas nós precisamos entender por que Deus usou o profeta Oséias para dizer essas coisas que nós lemos aqui nessa noite. Oséias profetiza para o reino do norte, depois do ano de 931, com a morte de Salomão. Israel se divide entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte contava com as 10 tribos e o reino do sul com 2, Judá e Benjamim. A partir desse momento, o problema relacional da aliança passou também a ser um problema do povo.
As pessoas do norte passaram a ser privadas de viajarem para o sul, onde estava o templo do Senhor em Jerusalém. Isso tudo porque Jeroboão I impede que o povo desça com medo, com receio de que o povo ficasse lá, porque o reino foi dividido. Agora Jeroboão, rei do norte, impede que o povo desça para adorar ao Senhor no templo, o que era preceito da lei, o que era mandamento do Senhor. Além disso, Jeroboão institui sacerdotes que não vinham da linhagem de Arão. Eles não eram sacerdotes da tribo de Levi, por exemplo. Ele institui uma nova ordem de sacerdotes. E para piorar, ele fabrica bezerros de ouro, deuses de fundição, e coloca um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel. E o povo passa então a não adorar mais o seu Deus, Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que tirou o povo com o braço forte do Egito, passando a adorar os falsos ídolos. O problema do reino do norte ainda piora, meus irmãos, porque os reis da dinastia de Onri passaram então a fazer relações econômicas e comerciais. Mas o grande problema é que quando as pessoas faziam essas conexões com outros deuses e outros povos, eles faziam alianças com esses povos, eles passavam a adotar o culto desses povos. E foi então que aqueles da dinastia de Onri passaram a adotar o culto ao deus fenício Baal. É então por isso que o povo começa a se distanciar do Senhor, porque a sua prosperidade estava evidente. Quem olhasse para o povo, com certeza veria uma prosperidade econômica, financeira muito grande. E aqui vai a primeira aplicação para você nessa noite. Não é porque a sua vida financeira está de vento em popa, está indo muito bem, que Deus está se agradando de você. Deus pode permitir facilmente que você tenha prosperidade financeira, mas Deus se importa com o seu coração. Deus se importa com a sua vida no secreto, como nós comentamos muito no nosso tempo, né? Usamos esse termo, no secreto, ou no seu lugar de oração, na sua vida privada. Então, meu amado irmão, não é porque Deus permite que você tenha posses, bens, riquezas, coisas materiais, que Deus está plenamente satisfeito com você. Isso é uma questão que você precisa refletir, você e o Senhor, nessa noite. Deus estava completamente frustrado com o seu povo, triste, angustiado no sentido, não na mesma angústia que nós sentimos humanamente falando, mas o Senhor estava bastante enfurecido, inclusive, com o seu povo. A ira santa do Senhor havia se acendido em relação a esse povo, porque estavam distante do Senhor, porque estavam distante dos seus preceitos, distante da sua palavra. Haviam esquecido toda a aliança do Senhor e quebrado a sua aliança. E é por isso que Deus, então, levanta um profeta. Porque o povo estava distante. Profetas eram pessoas levantadas por Deus num tempo de crise, num tempo de dificuldade, quando o povo estava muito longe, quando o povo estava distante. E aqui vai uma outra aplicação para você. Como você acha que está a igreja brasileira nesse momento? Recentemente foi declarado, foi posto na internet uma dúzia de igrejas evangélicas sonegadoras de impostos no Brasil. Estão tendo que ir diante dos tribunais, prestar esclarecimentos a respeito dos impostos que foram sonegados. E como você acha que o nome do Senhor fica diante dessa situação? É por isso que é necessário que em tempos difíceis o Senhor levante os seus profetas para denunciar o pecado, para denunciar aquilo que está contra a vontade do Senhor. E perceba, você não pode ser conivente com o pecado que está no mundo. Deus te chama, Deus está nos levantando e nos chamando para que sejamos luz, para que sejamos o seu povo, um povo que zela e que preza pela sua aliança. Então Deus dá ordens ao povo, para que o povo obedecesse à voz do Senhor. Em primeiro lugar, o Senhor declarou que o povo precisava se arrepender
verdadeiramente. Versículos 1, 2 e 3. Veja na sua Bíblia. O Senhor, então, irado com o povo, declara para este povo: volta, ó Israel. Essa é uma ordem de Deus para um povo que estava distante. Mas não apenas isso. Antes, o Senhor já havia demonstrado a sua insatisfação com o seu povo. Por quê? Não sei se você se lembra, o profeta Osés é aquele profeta que Deus manda que se casasse com uma prostituta. Então Deus, mostrando o relacionamento, o casamento de Oséias com uma prostituta, uma mulher de prostituições, estava escancarando aquilo que estava acontecendo espiritualmente com Israel. Israel, você se prostituiu com os falsos ídolos. Você se prostituiu com falsos deuses. Israel, você quebrou a minha aliança. E para mostrar que vocês fizeram isso, eu vou chamar um servo meu, Oséias, para que ele se case com Gomer, uma mulher de prostituições, e para que ele tenha filhos de prostituições. Perceba que era complicado até definir se esses filhos eram de Oséias ou não, porque aquela era uma mulher de prostituições. Então o Senhor, como que mostrando o seu sentimento diante de um povo incrédulo, diante de um povo infiel, pede que Oséias coloque o nome de cada um dos seus filhos como uma declaração do juízo do Senhor. Jezreel, o primeiro filho, que significa Deus dispersa ou Deus espalha. O segundo filho, Deus manda que coloque o nome, está lá no iniciozinho, no capítulo 1, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Desfavorecida ou sem misericórdia. E o terceiro filho, não meu povo. É como se houvesse um problema que gradativamente vai se avolumando e vai piorando. O Senhor disse: olha, primeiro eu vou dispersar vocês. Por quê? Porque vocês acham que unidos são fortes. Porque vocês acham que a força de vocês está no braço de vocês. Mas maldito o homem que confia no homem e coloca no braço de carne a sua esperança, a sua força. Vocês acham que as conexões de vocês, que aquilo que vocês fizeram com os povos garante paz para vocês, mas eu vou dispersar vocês. Jezreel, eu, Deus, disperso vocês e vou mostrar como vocês são pequenos, como vocês são fracos. O segundo filho, desfavorecida ou sem misericórdia, é como se o Senhor dissesse ao seu povo: olha, eu vou dispersar vocês, e além disso, eu não agirei com misericórdia para com vocês. Eu mostrarei a vocês o Deus de justiça, o Deus de juízo, o Deus também que tem uma ira santa. E o último filho, não meu povo. Por quê? Porque o povo já havia abandonado o Senhor. O povo não queria fazer parte da aliança do Senhor. O povo esqueceu da sua aliança com Deus. Os seus relacionamentos eram quebrados. São muitas as vezes, se você ler o texto de Oséias, o livro de Oséias, você verá a palavra prostituição, idolatria, muitas e muitas vezes. E aqui vai mais uma explicação e aplicação para você. Idolatria não é só fazer um Deus de gesso, de barro ou de madeira. Idolatria é aquilo que toma a glória do Senhor na sua vida. Você diz, nós cantamos aqui, Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Muito bem. E quando a coisa aperta, a quem você recorre? É interessante porque existe uma frase hoje entre os crentes que é tipo assim: o negócio está difícil, né, meu irmão? Só nos resta orar. Não. O crente não olha para Jesus depois de ter tomado uma série de atitudes, sem consultar o Senhor, sem oração, sem nada. O crente é aquele que está diante do seu Senhor, e quando a coisa fica difícil, quando a prova chega em nossa casa, então nosso joelho tem que se dobrar e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor. Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, olha, a minha vida está complicada, eu não consigo tratar tudo isso, para mim é grande demais, é difícil demais. Senhor, sê Tu propício a mim, pecador. É isso que define quem é crente e quem não é.
Há muitas coisas que um descrente faz e que fazemos também, porque ele faz diante da graça comum do Senhor. Mas nós temos a quem recorrer, nós temos um Deus. Quando a coisa fica difícil, nós temos o Senhor, um Deus vivo, verdadeiro. O mundo tem que se desesperar, nós não. O mundo tem que, de fato, ter muitos problemas lá para resolver e ficar perplexo, nós não. Nós temos um Deus santo, vivo, justo e verdadeiro. Nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. Então perceba que o povo estava distante e o Senhor chamando para retorno. Aqui no versículo 1, então, do capítulo 14, o Senhor ordena, volta, é uma ordem do Senhor, volta Israel. Mas volta para onde? Voltar significa, de fato, retornar, ou fazer o caminho de volta, ou seguir não em frente, mas retornar. Por quê? Porque o povo já havia abandonado o Senhor. E volta para o Senhor, volte para Yahvé, o seu Deus. E ele dá aqui a sentença: vocês estão assim por causa dos pecados de vocês. Vocês estão assim porque vocês abandonaram o Senhor. O Senhor está expressando, não só dando uma ordem, mas expressando a sua vontade. Era a vontade do Senhor que o povo retornasse a Ele. Entenda, querido irmão, todas as vezes que o nosso coração pecador cogita pisar fora dos caminhos do Senhor, é a voz do Senhor que nós ouvimos dizendo: volta. Não é o seu coração, porque o seu coração é pecador. O seu coração é corrupto e desesperadamente corrupto. Ele se apressa em fazer o que é mal. Mas é a voz do Senhor que nós ouvimos, e a voz do Senhor também aqui, por meio do profeta Oséias, estava falando ao seu povo: volta, é minha vontade, volte para mim. Vocês não podem viver longe, por quê? Porque o povo do Senhor tem uma identidade: o próprio Deus. Nós, evangélicos no Brasil, precisamos ter uma identidade, seja presbiteriano, batista ou o que quer que seja. Jesus deve ser a nossa identidade. Longe de Jesus nós não temos identidade. Longe de Jesus nós somos iguais aos demais povos, somos iguais às demais pessoas. E não estou aqui querendo segregar a gente, colocar a gente num círculo hermético, fechado. Não, porque Jesus orou, dizendo: Pai, eu peço que o Senhor não tire eles do mundo, mas que os livres do mal. O nosso papel é estar nesse mundo, mas não como o mundo. O nosso papel é ser povo de Deus, é ser um povo representado pelo próprio Senhor. Por quê? Porque não há ninguém que tenha advogado junto ao Pai, só o povo do Senhor. Então o Senhor disse: volta para o teu Deus, o Deus que tirou vocês do Egito, o Deus que afundou no Mar Vermelho o maior exército daquele tempo. Volta para mim, porque longe de mim vocês não têm vida nenhuma. O Deus que saciou a sede de vocês no deserto, o Deus que saciou a fome de vocês na peregrinação do deserto, o Deus que continuamente está com vocês, o Deus que lutou e luta por vocês. Volte para mim. Percebe que nós, povo do Senhor, não temos força. A nossa força está no Senhor. Portanto, amado irmão, querido irmão, se nessa noite você chegou aqui com o mínimo que seja de sentimentos de suficiência em si mesmo, suficiência naquilo que você tem, suficiência naquilo que você pode fazer, na sua inteligência, nos seus diplomas, no seu cargo, nos seus relacionamentos profissionais, lance isso ao pé da cruz de Cristo. Você não é absolutamente nada sem o Senhor. Você só tem uma identidade: povo de Deus. Ou o Senhor é tudo em você, ou Ele é absolutamente nada para você. Mas o Senhor, diante de tantas coisas, diante dessa palavra, dessa ordem, o Senhor ainda demonstra graça. Ainda demonstra graça para com o seu povo. No capítulo 11, versículo 8 e 9, o Senhor faz como que uma declaração, como alguém que ama profundamente o seu povo. Ele diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel?
Como te faria como Admar, como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. O Senhor estava dizendo para Israel: Israel, eu sou o teu Deus, eu estou admoestando, chamando, ordenando vocês, porque eu amo vocês. Então perceba que todas as vezes que o Senhor nos corrige, nos disciplina, todas as vezes que a vontade do Senhor parece ser dura demais, às vezes a disciplina parece pesada demais, mas o Senhor nunca disciplina o seu povo sem amor, sem compaixão, sem longanimidade, sem dar ao seu povo promessas e esperança. É como se o Senhor estivesse dizendo: Israel, eu sou o teu Deus, longe de mim vocês não têm vida, não há Salvador, vocês estão no pecado, voltem para mim. Alguém que vive no pecado, amado irmão, é alguém cego e surdo. Às vezes nós olhamos para a vida de alguém e nós falamos assim: como que essa pessoa não está vendo? Um abismo chamando o outro, e a pessoa continua, às vezes um vício, às vezes, de fato, o pecado cegando aquela pessoa, e nós olhamos e falamos assim, ou pensamos: não é possível, essa pessoa não está vendo isso. Não é possível que essa pessoa não consegue antecipar o problema que está chegando devagar, mas está tomando todo o ambiente e toda a sua vida. Porque aquele que está no pecado é cego e surdo. Ele segue a voz do seu próprio coração. Mas o Senhor grita por meio do seu profeta: voltem para mim. Voltem para mim. Deus é aquele que odeia o pecado, Ele odeia quando o seu povo se envolve em pecado, em idolatria. É por isso que é necessário que o Senhor discipline o seu povo. É por isso que o Senhor não deixa o pecado sem uma resposta, e Ele não pode deixar mesmo, porque Ele é santo e não pode ver o mal. Se o Senhor punisse pecado e não o homem, Ele não precisaria punir Jesus. Sim ou não? Ele simplesmente puniria o pecado e não precisaria enviar o seu filho. Mas porque o homem está conectado ao pecado, não estou dizendo que havia pecado em Jesus, mas ele levou sobre si os nossos pecados, ele se fez maldito, e foi por isso que aprove a Deus, ao Senhor, agradou moer Jesus, porque é necessário que haja derramamento de sangue para haver remissão de pecados. E o Senhor então grita bem alto para o seu povo: volte para mim, ouça a minha voz, se arrependam. Voltar ao Senhor é um sinônimo de arrependimento. E nessa noite o Senhor, por meio de sua palavra, nos mostra que, assim como o seu povo pecador, nós temos transgredido leis do Senhor. Nós temos quebrado continuamente leis que o Senhor determinou em sua palavra. E a medida para a salvação é perfeição. Se você olhar para o seu lado, você consegue ver perfeição em alguém? Se você olhar para si mesmo, você vê perfeição? Se você olhar para Cristo, você vê perfeição? É por isso que a nossa salvação depende daquele que cumpriu perfeitamente toda a lei de Deus. É por isso. Oh, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé. Agora você consegue entender? Longe de Cristo não há salvação. Longe da pedra angular, que passou a ser a muitos pedra de tropeço, mas para nós, pedra principal, pedra de esquina, pedra angular. Longe dele não há edificação que subsista, não há edificação que fique em pé, não há salvação. Você precisa do Senhor. Você precisa de Cristo. Sem Cristo, esquece céu, esquece Nova Jerusalém. Cristo é a rocha em que firme está a nossa fé. Percebe que um crente que vive no pecado vive em contradição? Porque foi pelos nossos pecados que Cristo morreu. E se você vive em pecados, você está dizendo: eu não tenho nenhum problema em ver Cristo sofrendo na cruz. Eu não tenho nenhum problema em ver Ele ser despedaçado, o seu lado sendo furado. Eu não tenho nenhum problema em ver o Filho de Deus padecer.
eu peco, peco e peco. É assim que você vive? O Senhor nessa noite diz, volta para mim, porque você é povo do Senhor. Você não pode viver uma vida de pecados, você não pode viver com um pé no mundo e um pé na presença de Deus. Ou Deus é tudo em você, ou Ele é a sua identidade, ou Ele é a sua vida, ou Ele é nada para você. Deus não divide glória e não divide espaço com pecado. Deus não divide espaço com idolatria. Deus não divide espaço com aquilo que você acha muito legal, mas que ofende profundamente Ele. E veja no versículo 2, ele diz, mais uma ordem, além de voltar, vocês precisam carregar. Tende convosco, carregue palavras de arrependimento. Carregue nos lábios de vocês palavras de arrependimento. Porque a boca fala do que o coração está cheio, convertei-vos ao Senhor. Mais uma ordem, são 3 ordens sequenciais. Volta, diga e converta ao Senhor. E aí o Senhor diz o que eles precisavam dizer. Perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom. Ao invés de novilhos, ao invés de sangue de animais, ao invés de ofertas, os nossos sacrifícios, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Senhor, aceita o que é bom. O Senhor levanta muitos profetas e eles dizem quase sempre que o povo estava vivendo em contradição. Isaías diz, por meio do profeta Isaías, o Senhor diz, eu já estou com nojo das ofertas de vocês. Por quê? Porque vocês declaram que são o meu povo, mas a vida de vocês não prova isso. Jeroboão II, o rei que estava aqui reinando enquanto o profeta Oséias profetizava, dizia, não, o Senhor é o nosso Deus, e Yahvé é o nosso Deus. Mas se nós, qualquer um de nós, estivéssemos lá naquele tempo, e fôssemos lá, no Reino do Norte, adorar, nós veríamos vários ídolos e deuses naquele lugar. Então perceba que não é apenas aquilo que o povo declara, não é apenas aquilo que o governo diz, não, nós somos uma pátria, metade do Brasil é cristã. Que isso, meu irmão? O Brasil vai avançar, o Brasil vai vencer, é tempo de paz, é tempo de prosperidade. Olha Aracruz está crescendo, por quê? Porque está cheio de crente em Aracruz. As pessoas dizem isso, essas coisas. Mas quando nós vamos olhar a realidade, é muito distante da vontade de Deus. É muito distante dos preceitos do Senhor. O reverendo Augusto Nicodemos disse que o maior problema do Brasil hoje é dizer que é povo de Deus e não viver como povo de Deus. Esse é o grande problema do Brasil. Esse é o problema de um país que tem um projeto para destruir pessoas. E esse projeto envolve pessoas crentes lá, projetando isso. Sonegação, roubo, processos de licitação. Você acha mesmo que os crentes que estão ali envolvidos no governo do Brasil não sabem de nada? Eles são vítimas, assim como a maioria de nós que não conhece os sistemas e essas coisas. Vocês acham mesmo que eles não sabem? O Senhor, meu irmão, está julgando o Brasil. Abra os seus olhos, veja. O Senhor está julgando o Brasil. O Senhor está julgando uma nação que diz carregar o seu nome e vive como se Deus nunca tivesse existido. Como se Deus nunca tivesse enviado o seu Filho. Deus está julgando o Brasil. Deus levanta profetas, homens da parte dele para dizer, eu vou julgar o Brasil. Por quê? Porque o povo diz pertencer a mim, mas vive longe de mim. Isso estava acontecendo aqui. E o Senhor diz, volta para mim. Eu não quero mais que vocês façam teatro e mais teatro, matando animais. Eu quero que as palavras da boca de vocês e o meditar do coração de vocês sejam agradáveis a mim. É isso que Deus quer. Deus não quer bagunça, irmãos. Deus não quer estardalhaços. Deus não quer que nós façamos coisas para que as pessoas vejam. Olha que legal, nós fazemos coisas para entreter. Não! Deus quer que você seja um crente puro, santo, um crente que vive a verdade, um crente que é um exemplo de honestidade, de pessoa irrepreensível no seu trabalho, na sua casa.
O que o seu marido pode dizer de você, ou o que a sua esposa pode dizer de você? O que os seus colegas de trabalho podem dizer de você? Não é mesmo? Quantos crentes nós conhecemos, né, meu irmão? Dentro do nosso ambiente de trabalho, que simplesmente dão pior testemunho do que aqueles que não são crentes. Perceba que o Senhor quer que o seu povo carregue a sua identidade de um povo arrependido. Volta, converta-se a mim, se arrependa, eu sou o teu Deus. Carregue com você palavras de arrependimento. Viva constantemente assim, confessando pecados. Mateus, mas eu já sou crente, hein? Há muitos anos. Você já parou de pecar? Então não é para parar de pedir perdão ao Senhor e se arrepender, não. É todo dia. Nós temos que nos arrepender todo dia. É um processo de mortificar o pecado, matar o pecado de fome. Nós temos que lutar, fazer guerra contra o pecado. Esse é o símbolo, o sinal de um povo que pertence a Deus. Você tem feito guerra contra o pecado? Você olha para o seu dia e diz assim: isso aqui eu tenho errado muito, eu quero acertar, Senhor. Senhor, eu tenho sido um péssimo exemplo na minha família, no meu trabalho, aonde eu vou. Me ajuda a acertar, Senhor, porque é o nome do Senhor que está em jogo. Não é a minha vida, é o nome daquele que eu carrego. Você carrega o nome do Senhor. Quando você anda no seu trabalho, eles não veem só você. Eles estão o tempo inteiro com os olhos em você, esperando que você erre. Para dizer: mas você não é crente? Mas você não é diferente da gente? Perceba que o Senhor estava irado com o seu povo. Mas o Senhor diz: essas palavras têm que estar na boca de vocês. Perdoa, Senhor, a minha iniquidade. O Senhor estava dizendo: o pecado de vocês é iniquidade. O pecado de vocês é a mentira, a hipocrisia. Vocês oferecem novilhos, bois, sangue de animais, mas vocês não oferecem a vida de vocês. Vocês são circuncidados na carne, mas o coração de vocês não é circuncidado. Esse é o problema. O Senhor quer que nós também coloquemos diante dEle pecados. E entenda isso, Deus quer que você dê nome aos seus pecados. Quando você orar, dê nome. Ele diz: perdoa toda iniquidade. Tinha nome o pecado do povo. E Deus diz: é isso mesmo. É essa palavra que tem que estar na boca de vocês. Além disso, Ele diz: a Assíria já não nos salvará. Deus queria que o povo dissesse isso. A Assíria já não mais nos salvará. Por que eles estavam dizendo isso? Porque o império assírio, no 8º século antes de Jesus, era o maior império daquele momento. Eles dominavam territórios, eles avançavam sobre territórios, como gafanhotos que avançam num milharal, e destruíam tudo. E então o povo do Senhor começou a se associar com outros povos. Por quê? Medo. Por que esperança em homens? Por quê? Porque é mais fácil do que ser obediente. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. O pecado nunca entrega aquilo que promete. Momentaneamente eles estavam bem. Olha, veja, qualquer um de nós que estivesse lá em Israel poderia ver. Como você pode dizer uma coisa dessa? Nós nos associamos aos povos. Olha aqui. Olha quanto crescimento, quanta coisa boa aqui acontecendo. Bastava uma palavra do Senhor, aquilo tudo viria abaixo. Bastava uma palavra do Senhor para que o seu juízo fosse derramado como água. Essa é a linguagem que é usada no texto. O meu juízo será derramado como água sobre vocês. Olha como o Senhor é justo. Veja capítulo 13, versículo 16. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Juízo de Deus. Juízo de um Deus justo e santo. Deus é soberano, meu irmão. Deus te ama, mas Deus te disciplina. Fique sempre à sombra do Onipotente. Não saia de perto do Senhor. O Senhor ama você. Nós falamos isso com o mundo, as pessoas dizem: não, mas que Deus é esse? Que Deus é esse bom, mas que julga o seu povo? Queridos, se o Senhor não julgar o seu povo, como demonstrará amor diante de tamanho pecado?
Deus não é conivente com o pecado, isso não é amor. As pessoas estão pressionando a igreja hoje em dia para que a igreja aceite a pauta do tempo, do seu tempo, de hoje. Não, tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo, tem que incluir isso e aquilo. Não, nós temos que viver debaixo da palavra, nós temos que viver no caminho do Senhor. Mas vai esvaziar a igreja, não tem importância, nós somos o povo da palavra. Nós queremos ser fiéis a Deus, nós não somos fiéis a homens, nós não assinamos agendas caídas do mundo, nós somos fiéis à palavra de Deus. Deixa diminuir, mas vão perseguir, vão prender vocês. Eu já falei com a Catarina, se prepare para visitar no presídio. Porque nós não podemos parar de pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da verdade, o Evangelho que diz, se arrependa. As pessoas não querem dizer mais isso, mas Deus está dizendo para você, se arrependa do seu pecado, volte para o Senhor, tenha nos seus lábios palavras de arrependimento, converta-se ao Senhor. O inferno existe. Hernandes Dias Lopes, que pregou aqui, né? Ele disse certa vez, o inferno existe, ele está no final de uma vida sem Deus. Se arrependa hoje. Mas o Senhor não queria apenas que o seu povo não estivesse misturado com a politicagem dos assírios. Ele ainda diz, não iremos montados em cavalos. Isso é um simbolismo de um poder militar. Isso é um simbolismo de alguém que colocava a sua esperança na força do braço, a sua esperança na quantidade de homens, de armamentos. Você se lembra quando Deus envia um anjo e mata uma multidão de pessoas ali em frente ao território, quando o povo do Senhor foi sitiado? E então as pessoas tiveram que ver o anjo do Senhor matar, se não me falha a memória, 185 mil. Como você não vai crer nesse Deus? Como você vai se associar à nação que seja, por interesse que seja? Nós servimos a um Deus que é poderoso, irmãos. Como nós vamos nos associar e fazer conchavos, fazer armações, coisas do tipo, porque nós achamos que temos essa disposição, essa qualidade para encantar as pessoas e fazer relações comerciais e coisas que atrapalham a nossa fé. Nós estamos, de uma forma geral, não estou dizendo essa igreja, mas a igreja, de uma forma geral, está fazendo acordos com o pecado, porque não crê mais no poder de Deus, em diversas áreas. Perceba que essa palavra foi dita há tanto tempo, e parece que faz tanto sentido para agora. O Senhor diz, não é para você se associar com o pecado, não é para você se associar com quem pratica o pecado, não é para você se associar com aqueles que não pertencem a mim. Eu quero que vocês sejam ilibados, parem de confiar na força do braço do homem. Ele diz, a confissão de vocês envolve, não iremos mais montados em cavalos, e não diremos mais a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Deus estava então removendo a idolatria. Ele desejava que o seu povo não mais se voltasse aos postes ídolos. E ainda disseram, por ti o órfão alcançará a misericórdia. Eles usaram a lei do Senhor para denegrir a imagem de Deus. Não existe nada pior do que isso. Você usar a palavra de alguém contra essa pessoa, mentindo ainda por cima. Porque o Senhor é quem cuida do órfão, da viúva. Não havia nenhum povo que cuidasse melhor das suas viúvas e dos seus órfãos do que o povo do Senhor. O Senhor havia determinado na sua lei, de diversas formas, que não deveria haver no meio do seu povo quem padecesse necessidade. Ninguém. Mas eles diziam aos deuses que foram fabricados por suas mãos, foram vocês que nos sustentaram todo esse tempo. E quando nós esquecemos do Senhor, é mais ou menos isso que a gente faz. Não, eu consegui porque eu estudei muito. Não, eu consegui porque, sabe como é que é, né? A habilidade aqui é muito grande. Eu consegui porque, nossa, eu sou uma pessoa assim, muito disposta, trabalhadora. Quando você atinge aquele lugar, meu irmão, quando você sobe de nível profissionalmente, ou seja, socialmente, o que quer que seja,
de quem você lembra? Onde está o Senhor no meio da festa que você promove? Ele é o sentido da festa? Ou você quer holofotes em você, pessoas te aplaudindo, e o Senhor lá, do outro lado da rua, esperando a glória que é dele, que você retribua a ele? É isso que o Senhor queria que o seu povo fizesse. O Senhor, então, diz que estava farto dos rituais pagãos, porque essas coisas não têm nenhum valor, absolutamente nenhum valor. Não adianta pagar promessa, não adianta cortar o próprio corpo, não adianta pagar valores pelos pecados, essas coisas não têm valor, mas era isso que o povo estava fazendo. O povo estava pagando uma coisa que é impagável. Pecado não se paga assim. Pecado não tem a ver com o mérito nosso, no sentido de ser pago. Mas segundo a palavra do Senhor, os nossos pecados só podem ser perdoados segundo a vontade. E a vontade do Senhor foi que o seu filho morresse na cruz. Então entenda uma coisa: se você tem pecados para confessar, creia que há um Deus que perdoa pecados, mas mediante o sacrifício do seu filho. Não porque você faz uma caridade, que você dá valores, ou que você faz alguma coisa para justificar a si mesmo e pagar isso. Não. Existe um valor que Deus estipulou: o sangue do seu filho. E você precisa de Jesus. E o Senhor então continua dizendo ao seu povo para que obedecesse a sua voz que estava sendo dita por meio do profeta. E o Senhor queria que o seu povo confiasse em suas palavras. Então você precisa obedecer ao Senhor confiando no que Ele diz, na sua palavra. Versículos 4 e 5. O Senhor então promete por si mesmo, Ele diz: eu curarei a sua infidelidade, ó Israel. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. O Senhor está dizendo: não foi nada do que você fez, Israel. Vocês não fizeram absolutamente nada para merecer, porque eu decidi amar vocês. Então hoje, quando você chegar na sua casa e dobrar o seu joelho perto da sua cama, se lembre disso. Vocês também não fizeram nada para merecer. Ele escolheu te amar. Na eternidade o Senhor escolheu te amar. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Ele predestinou tudo para que você estivesse na presença dEle. Ele te chamou, Ele te acolheu. Sabe, Deus é aquele juiz que disse para você: inocente. Mas não apenas isso. Aquele juiz desce, então, do tribunal, vai lá no banco dos réus, tomou você que estava sentado lá, tomou você pelas mãos e disse: você será agora meu filho. Você estará assentado à minha mesa, não no banco dos réus. Foi isso que o Senhor fez. E nós todos estávamos no banco dos réus, merecendo estar ali. O Senhor não deixaria de ser justo se enviasse todos nós para o inferno. Mas Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos curar. Ele decidiu quebrar a barreira de inimizade que havia entre nós e Ele. Ele disse: eu de mim mesmo. Não foi ninguém quem fez isso. Vocês não têm mérito nenhum. Eu escolhi, eu quero. Existe Deus melhor? Existe Deus mais bondoso, mais longânimo, mais perdoador? Porque a minha ira se apartou deles. Ele escolheu não sentir ira de você. Ele escolheu, ele poderia, mas ele escolheu não sentir isso. O Senhor declara: eu não vou fazer isso. Eu escolhi voluntariamente amar vocês. Eu decidi perdoar vocês. Mas tem uma condição. Você se lembra dos versículos anteriores? Se arrependam. Voltem para mim. Se arrependam e nos lábios de vocês, na boca de vocês, deve haver palavras de arrependimento. Deus impõe uma condição para continuar longânimo, paciente, amando o seu povo. Se arrependam dos seus pecados. 1 João 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Fiel ao quê? Você já leu esse texto muitas vezes. Ele é fiel ao quê?
Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua aliança. Se nós confessarmos os pecados, Ele que disse que perdoaria, Ele é fiel à sua aliança, Ele nos perdoará. E Ele nos purificará, porque é a promessa de Deus. E o Senhor prossegue, dizendo palavras ao seu povo: eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Eles viviam em uma região seca, árida, uma região infértil em determinadas fases do ano. Mas o Senhor disse: eu serei para vocês a vida de vocês, eu serei como o orvalho para vocês, ó Israel. Eles haviam desprezado a vontade revelada do Senhor, haviam desprezado o Deus que se compadeceu deles. Mas o Senhor disse: embora vocês tenham me desprezado e se tornado como sequidão, embora vocês tenham se tornado esterilidade pura, eu voltarei a vocês e farei com que vocês deem fruto. Eu serei o orvalho como uma terra seca sobre vocês. A minha presença será constante sobre vocês, revigorante. A vida voltará a vocês, a cura voltará a vocês. Deus está proporcionando ao seu povo o crescimento e a renovação espiritual que eles haviam abandonado. Eu serei para vocês como orvalho, vocês serão frutíferos, vocês florescerão como lírio, e vocês terão suas raízes bem firmes. O Senhor promete vida. Sabe por quê? Porque simplesmente sem Ele não há vida nenhuma. E o Senhor dá vida ao seu povo e vida abundante. Eu serei para vocês como orvalho. As suas raízes serão firmes e fortes. Vocês serão constantes. As coisas não derrubarão vocês facilmente. Eu vou prover a vocês. Lírio, como um lírio. Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu tão bem como o lírio. O Senhor disse: eu serei a provisão de vocês e a abundância. Vocês acham que tem tudo porque vocês fizeram negociações com outros povos? Vocês acham que tem poder? Vocês acham que estão bem? Vocês não sabem o que é servir a mim. Eu darei a vocês a verdadeira prosperidade. Vocês se renovarão. Vocês viverão de verdade comigo, diz o Senhor. Então perceba que o Senhor está declarando ao seu povo para que o seu povo obedeça a sua voz. Mas o Senhor faz da sua palavra uma promessa ao seu povo. É necessário então que o seu povo respeite e creia e viva essa palavra. Eu serei para você, Israel, provisão, cura. Eu serei a porção da sua vida. Eu serei tudo para você, ó Israel. Por que nós constantemente nos esquecemos das promessas de Deus? Porque nós, quando temos uma oportunidade, nós corremos e nós queremos abraçar a oportunidade, mas nós não nos apropriamos com a mesma facilidade das promessas do Senhor. Quando nós recebemos uma notícia triste e ruim, às vezes as pernas bambeiam assim. Aí alguém diz: não, mas é porque a gente é homem. Ok, mas quando que o Senhor disse que deixaria você? Quando o Senhor disse que desampararia você? Querido, o Senhor fez aliança com você. E Ele é a parte fiel, Ele não vai quebrar a aliança, Ele não vai te deixar. Então, se você passa por dificuldade, se você passa por luta, se você passa por provação, creia na palavra do Senhor: eu não te deixarei, eu jamais te desampararei. Jamais. É por isso que quando nós vemos alguém como o Luciano, que enfrentou um câncer, fiel, crendo no Senhor, aquilo enche o nosso coração de alegria. Enche mesmo, porque é alguém que entendeu. Nós cantamos aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio em ti eu tudo posso. Nós cantamos aqui. Mas o que esse versículo está dizendo? Que mesmo no meio da dor, mesmo passando dificuldade, Paulo diz: eu sei o que é viver tanto, na dificuldade como também na abastança. Eu sei tudo isso, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar isso tudo porque tem alguém que me fortalece, o Senhor. É nesse Deus que você precisa crer. Não no Deus que está o tempo todo ali, como o Silvio Santos, jogando dinheiro assim para você, jogando bênçãos, mas as igrejas fazem isso hoje.
As pessoas perguntam: Mateus, na sua igreja, o que eu vou ganhar se eu for para lá? E às vezes eu respondo: não vou ganhar nada não. Por quê? Porque nós somos fiéis àquele que já nos deu tudo. Ele nos deu o seu Filho. As pessoas cantam: o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus morreu numa cruz. O melhor de Deus foi rejeitado pelos homens. O melhor de Deus derramou sangue precioso para que hoje você estivesse aqui. Aqueles que vêm aqui, vêm porque já receberam, não para receber. A nossa fé não está pautada naquilo que a gente pode ganhar, mas naquilo que já é concreto. Fé é coisa concreta, irmão. Nós já cremos naquele que fez tudo por nós. Cristo Jesus, a esperança da glória. E o Senhor, por fim, quer que nós obedeçamos a sua voz, crendo naquilo que vem exclusivamente dele. Veja os versículos 6, 7 e 8. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. E aí ele vai dizer: aqueles que se assentam de novo, a sua sombra voltarão, serão vivificados, a sua fama será como o vinho do Líbano. Veja o que o Senhor faz. Vocês que creem em mim, vocês que creem no meu nome, eu vou fazer com que vocês sejam frutíferos de novo. E perceba, as pessoas serão atraídas para vocês. Vocês se lembram do que Deus fez lá na igreja de Atos? Eles perseveravam unânimes no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Deus fazia o quê? Ele ia acrescentando os que iam sendo salvos. Hoje há uma grande luta, uma série de estudos para nós entendermos como a nossa igreja pode ser relevante, por exemplo, na cidade. E não há nenhum problema nós estudarmos isso. Creio que é até necessário, mas perceba, quando o povo de Deus começa a viver debaixo das promessas de Deus, começa a crer no Senhor, Deus vai trazendo as pessoas. Não precisa que você se enlouqueça, tire os seus cabelos, dance lá na praça principal, não! Você é crente, você é fiel, você é obediente, você vive a palavra, nós nos amamos aqui dentro, nós somos um povo que vive uma verdadeira comunhão, sem farsas. Nós somos assim, então o Senhor faz com que as pessoas lá do outro lado vejam, e elas começam a chegar, e a gente não começa a entender nada. Olha, está chegando gente aqui na igreja, a gente não sabe, mas elas disseram que alguém disse que aqui tem um povo que ama, que aqui tem um povo obediente, um povo diferente. Quando nós nos dobrarmos diante do Senhor, então o Senhor promete fazer isso conosco. Assim como Ele prometeu ao seu povo, os seus ramos, eles vão se estender, vocês vão alcançar lugares que vocês não alcançavam. O seu esplendor, a sua beleza será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Vocês exalarão um bom perfume. E aqueles que se assentam, aqueles que dependem de vocês, aqueles que estão próximos, eles serão vivificados, como cereal florescerão. Eles virão à sombra de vocês. É como se Deus estivesse dizendo: vocês estão debaixo da minha sombra, e aqueles que estão vendo isso, estarão debaixo da sombra de vocês. Eles voltarão a vocês. E aí por fim o Senhor diz: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Por que o Senhor diz isso? Porque simplesmente Efraim era a maior e mais pujante cidade daquela região. E eles simplesmente esqueceram o Senhor. Se você ler o livro do profeta Oséias, vai estar lá dito: quanto mais prosperavam, mais distantes se colocavam do Senhor. Efraim deveria trazer para perto, diante de tanta prosperidade, apontar para o Senhor, que era o Deus da aliança, mas eles levaram os povos a se afastar do Senhor. E ele diz: Efraim, eu não tenho nada a ver com os ídolos não. O que tenho eu com os ídolos? Mas eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu sou inabalável, eu sou como o cipreste verde, eu sou constante, eu não mudo. De mim procede o teu fruto. Efraim no hebraico significa o que frutifica. E o Senhor diz: eu sou a fonte, a sua fonte, Efraim. É de mim que você floresce, a sua fonte, a fonte da sua vida. Você só tem vida porque você estava em mim. Mas quando seus frutos apareceram, você entregou esses frutos aos ídolos.
Você já viu alguém que está na igreja passando dificuldade? A pessoa está aqui, ó. Está ali. Está na dificuldade, mas está na igreja. Quando o Senhor abençoa, a pessoa some. Talvez aqui nunca tenha acontecido isso, mas lá na igreja acontece às vezes. A pessoa está na dificuldade, ela está agarrada com o Senhor. Ela está ali. Só basta ficar tudo bem. Esqueceu. Esqueceu do Deus que abençoou, do Deus que ouviu orações, do Deus que deu cura quando precisou. Esqueceu. Esqueceu, mas o Senhor disse: eu não tenho nada a ver com essa conduta sua, Efraim. Eu não tenho nada a ver com a idolatria do seu coração. Mas, ainda assim eu te ouvirei. Não existe ninguém melhor, mais longânimo do que o nosso Deus. Efraim levou um povo inteiro à miséria espiritual, à prostituição espiritual. Mas ainda assim o Senhor disse: eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Eu vou cuidar de você. Deus é Deus longânimo, que recebe aqueles que se arrependem verdadeiramente. O Senhor nessa noite nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama porque Ele nos ama. Efraim não deixou de ser povo do Senhor, porque se prostituiu. Mas nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne. Antes nós temos que nos santificar e voltar ao Senhor tudo aquilo que é devido a Ele, a glória, a honra, o poder, as ações de graças, os louvores, somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para finalizar, o versículo 9 diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. A palavra do Senhor foi pregada a você. Arrependimento foi ofertado a você nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Você poderia simplesmente não ter vindo. Mas o Espírito Santo te trouxe carregado nos ombros da misericórdia do Senhor. E o Senhor nessa noite te chama a voltar. O Senhor nessa noite te chama a se arrepender, como Ele fez com o seu povo. O Senhor tem vida para você. Entenda isso, não existe vida longe de Jesus. Se você está sem Jesus, se você nunca declarou que Jesus é o seu Senhor e Salvador, nesta noite você tem esta oportunidade. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que chama o seu povo ao arrependimento, mas Ele também oferta, assim como Ele diz: aqueles que se assentam voltarão à sua sombra. Ó Israel, o Senhor estende a sua salvação. O Senhor estende a sua misericórdia. Foi isso que aconteceu quando Ele derramou o seu Espírito. A igreja não mais era representada por Israel, mas a igreja agora está espalhada por todo o povo, assim como foi dito hoje, assim como está escrito em Apocalipse capítulo 21. Naquele último dia, no grande dia, haverá um povo, um só povo, mas um povo só, formado de toda língua, povo, tribo e nação. Que o Senhor te abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Aproveite para confessar os seus pecados. Aproveite para meditar naquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Você tem sido grato ao Senhor? Verdadeiramente grato, irmãos. Não estou dizendo alguém que faz uma oração de 1 minuto e nunca mais abre a sua Bíblia, nunca mais se lembra do seu Deus. Só há um Deus vivo e verdadeiro, Jesus. Só há um Deus longânimo, justo, santo e puro, Jesus. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Abandone nessa noite os ídolos do seu coração. Abandone o pecado que só você conhece. O seu pai não conhece, a sua esposa não conhece, o seu marido não conhece, os seus filhos não conhecem. Abandone hoje. Abandone e volte para o Senhor. Volta, ó povo meu, volta para mim.
O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama a uma vida de consagração. O Senhor nos chama para obedecermos a sua voz. Creia, meu irmão, creia na voz do Senhor. Creia que Ele prometeu maravilhas, Ele prometeu cuidado, Ele prometeu estar com você. Ele está, Ele estará. O Senhor não mente, o Senhor não volta atrás. Ele fez uma aliança com o seu povo, Ele cuida do seu povo. Nós somos, por isso, o povo mais feliz da terra. Mesmo diante das dores, das lutas, das provações, mesmo diante dos espinhos da vida, nós continuamos contentes, porque no Senhor está a salvação, porque Ele nos escolheu sem mérito nosso, porque nós não merecíamos nada. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos fez assentar com Cristo nas regiões celestes, e um dia estaremos lá, ceando nas bodas do Cordeiro. Talvez você possivelmente já perdeu em algum momento a esperança, diante de tantas notícias ruins. Você já disse: não tem jeito para o Brasil, não tem jeito para minha família, não tem jeito para mim. Mas Oséias capítulo 14 diz: tem jeito. Arrependa-se, volte para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, confesse o Senhor como seu Salvador. Longe de Cristo não há salvação. Cristo é a resposta, Ele é a solução para um país quebrado como o nosso, para famílias quebradas. Talvez a sua seja assim, esteja assim, mas Cristo é a solução. A cruz, de onde vem socorro e graça, é a solução. Talvez a sua vida, diante dos homens, diante da leitura que as pessoas fazem, está indo de mal a pior. Cristo é a solução para você. Ele é a solução para os fracos, oprimidos. Corra para Jesus. Nessa noite o Senhor diz: se arrependa e volte para mim. Se arrependa e volte para mim. Há vida para você, ó Israel. Há vida para você, ó povo meu. Volte para mim. Eu sou como uma árvore frondosa, o cipreste verde. Eu sou o mesmo, eu não mudo. Eu sou fiel. O Senhor, o nosso Deus, é fiel. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. E todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Santo e bendito Pai, Tua palavra é doce, a Tua palavra é pura. A Tua palavra, Senhor, nos faz deleitar o nosso coração na suficiência de Cristo. A Tua palavra nos ensina a amar-te, nos ensina a nos entregar diante do Senhor, sem medo de julgamento dos homens, sem medo daquilo que as pessoas dirão. E nessa noite nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que nós temos pecado contra Ti, reconhecendo, ó Deus, que assim como os nossos pais lá na antiguidade fizeram, nós a uma nos tornamos inúteis. Mas nós desejamos a Tua presença, nós rogamos, suplicamos o Teu perdão. Ó Deus, nos faz caminhar em vereda justa, em caminho reto. Nos tira, Deus, de caminhos tortuosos. Nos tira, Deus, dos atalhos da vida. Nos coloca no caminho estreito, mas um caminho que é reto e perfeito. Nos coloca, Deus, no caminho que muitas vezes é doloroso, mas é o caminho que agrada ao Senhor. Ó Deus, se há aqui nessa noite alguém que até este momento, agora, negociou a sua fé, trocou princípios, ó Deus, transforma esse coração. Leva o Teu povo a viver debaixo do temor do Senhor.
Leva o teu povo a agir com sabedoria, Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que este povo, que a Igreja Presbiteriana de Jequitibá e todos estes que visitam, entendam, ó Deus, que não há nada melhor do que servir o Senhor. Não há nada melhor do que viver nos teus caminhos. Não há nada melhor do que ser chamado filho teu. Porque todos quanto receberam a Cristo, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, sempre nesta igreja. Que esta igreja nunca negocie os seus valores e princípios. Que essa igreja ame o Senhor sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesma. Em nome de Jesus oramos. Amém.